escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou professora também da classe de jovens da escola dominical, tá bom? E a gente vai para a segunda lição da nova revista, e a revista se chama Igreja Complicada. Conhece alguma? Esse é o nome da revista, tá, pessoal? É uma revista bem legal, vai ser bem legal. É baseada no livro de Coríntios, tá bom? Baseada no que estava acontecendo lá na igreja de Coríntios, tá? E vai ser bem atual. Vou ler, então, os textos de referência. São 2 pedaços, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 1, começando no versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contentas entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está de Cristo dividido? Pois foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Porque, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome, e batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo se não faça vã. E agora no capítulo 3, a gente pula para o capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contentas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Bom, vou mostrar aqui então, tá? O estudo de hoje é igreja sem partidos, ou seja, igreja sem divisões. E a gente vai mostrar aqui, eu vou começar mostrando, as 4 divisões que tinham naquela igreja, na igreja de Coríntio, tá? Só para a gente entender o contexto disso tudo. Paulo, se a gente for pegar na Bíblia, ele tem vários livros que são o quê? Cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, escrito para outras igrejas, escrito para as igrejas que ele cuidava. É como se ele prestasse uma monitoria. Então, as dúvidas que a igreja tinha, os líderes da igreja tinham, eles mandavam para Paulo e Paulo ajudava eles na organização dessa igreja. Se precisasse repreender, como é esse caso, ele repreendia, tá certo? Então, alguém avisou ele e falou assim, que estava tendo muita contenta, estava tendo divisão, estava tendo picuinha, estava tendo briga. Tá? Então, o primeiro grupo que falava que eles eram do grupo de Paulo. Eu sou de Paulo. Por quê?
Porque Paulo mostrava para as pessoas que as leis antigas, as leis que os judeus, algumas leis que os judeus exerciam, foram quebradas, não precisavam mais ser exercidas por conta de que a vinda de Cristo, a morte de Jesus na cruz, mudou algumas leis, tá certo? Então, daí eles batiam no peito de forma errada, porque daí eles ficavam liberais demais, tá? Todos vão ter algum problema. O segundo grupo eu sou de Apolo. Apolo é o que ele fala, né? Eu plantei, Apolo regou. Apolo regou por quê? Ele era um excelente orator. Ele é como se fosse o pastor, que ele dava os sermões naquela igreja. Então, eles falavam assim, a gente que é conhecedor da Bíblia, a gente que estuda, a gente que tem maior conhecimento da Bíblia. Esse era o maior orgulho deles, né? O terceiro grupo que fala, né? Eu sou de Cefas. Cefas era o quê? Era Pedro. Pedro era um dos 12 discípulos, tá certo? Então, como Pedro era o líder mais antigo, eles se falavam muito tradicionais aqui. Então, eu sou de Pedro e era um grupo mais tradicional, tá? Aí, o que é que acontece? Geralmente, nas nossas igrejas atuais, o que é que a gente vê muito isso? São mais as pessoas mais velhas, né? Que são mais tradicionais, são mais conservadoras, tá? Não estou dizendo que eles estão completamente errados. Em alguns momentos eles estão certos, sim, tá? Em todos a gente precisa ter uma peneira, um filtro de ver a parte boa, a parte ruim de cada grupo, tá certo? E o quarto grupo era o que falava assim, eu não sigo nenhum desses três. Vocês estão seguindo a pessoa errada, porque a pessoa certa para a gente seguir é Cristo. Então, eu sou de Cristo. E eles falavam que eles é que tinham a verdadeira espiritualidade, eles que tinham a verdadeira vida cristã, tá? A vida cristã perfeita. Então, desses 4 aqui, tá? São os 4 grupos que tinha na igreja naquela época. E Paulo fala assim que tá tudo errado, porque essa não é a forma que deve ser a vida de um cristão, a vida de um crente, tá certo? E aí, o que acontece? Quando Paulo vai lá, escreve essa carta e vai explicar para eles o que é que tá acontecendo, que tá tudo errado, ele fala, eu não consigo criar vocês direito, eu não consigo fazer com que vocês estudem coisas aprofundadas, porque vocês estão fazendo picuinha com coisa ridícula. O Paulo faz a analogia da questão do alimento. O alimento não comida mesmo, para o nosso corpo se sustentar, mas o alimento espiritual, então o alimento do conhecimento. E ele fala que os coríntios, eles eram crianças ainda, e isso vai muito contra o que pega bem no ego, na ferida, no calcanhar de Aquiles dos coríntios, porque eles, dos quatro grupos que tinha, uma característica em comum dos 4 é que eles se orgulhavam de ser muito espirituais, que eles se orgulhavam de ser conhecedores da palavra, que eles se orgulhavam de que tinham uma vida dedicada a Deus de forma correta, tá? E Paulo vem e fala ao contrário, vocês estão sendo muito carnais. Para vocês entenderem só a questão, a parte carnal, é como se ele estivesse falando que os coríntios era esse cérebrozinho do Homer, tá certo? Ele tem um cérebro, ele tava falando assim, vocês têm um cérebro muito pequeno, vocês ainda têm um conhecimento muito pequeno das coisas para eu conseguir explicar para vocês. Por isso que no capítulo 3 ele fala, eu criei vocês com leite, eu não consegui criar vocês com alimento sólido, porque o alimento sólido é muito complexo. A pessoa precisa entender o leite, que seria, por exemplo, fazer a conta 1 mais 1, 2 mais 2, para depois querer aprender física quântica. Não adianta nada, ela não vai entender nada de física quântica se ela não souber fazer uma conta básica. Então, é isso que Paulo está falando. Não adianta nada a gente querer
Por exemplo, trazendo para a nossa ideia da igreja, não adianta nada a gente querer ficar discutindo questões super teológicas, questão de predestinação, questão de que tipo que você é, arminianismo, enfim, esse tipo de coisa, se ela não entendeu ainda o que é Jesus, o que ele veio fazer aqui na Terra, o que ele representa, não dá para entender uma coisa sem a outra, tá certo? Então daí, com o tempo, com o passar do tempo, a gente tem que ir estudando e sempre se aprofundando cada vez mais para ir aumentando o nosso nível de conhecimento, até que chega uma hora que, bum, a gente já está bem maduro, a gente consegue entender as coisas bem mais complexas, bem mais difíceis, que é esse alimento sólido, né? É como se ele faz a comparação de um leitinho com uma papinha. Criança faz isso, primeiro toma leite, só leite da mãe, depois a papinha, depois ela começa a comer frutas um pouquinho mais fibrosas, depois que ela vai para as coisas mais duras. Não dá para ser de uma hora para outra. Então, é isso que Paulo quer dizer. E aí, o que acontece? Ele fala que Coríntios ainda era um grupo de pessoas muito infantis. Por quê? Porque a atitude deles era de imaturidade e de carnalidade, tá? Por quê? Imaturidade, porque eles estavam fazendo picuinha por coisa besta. E de carnalidade, porque esse tipo de atitude de fazer contentas era por ciúmes. Então é o nosso pecado, é a nossa situação carnal. O nosso ser é pecador. Então, por isso que ele fala isso. Mas, o que é que acontece? Jesus veio para quebrar todas as barreiras. E é isso que Paulo fala. Que o verdadeiro cristão não é dessa forma. No versículo 13 do capítulo 1, Paulo mesmo fala: por acaso Cristo está dividido? Não, pelo contrário. Eu separei aqui algumas situações que a gente consegue ver quando Jesus veio, então, no Novo Testamento, que o Evangelho rompe barreiras étnicas e sociais. Como assim? Como assim? Jesus veio e converteu e foi conversar com uma prostituta. Jesus veio e foi conversar e converteu o ladrão que estava lá na cruz. É uma barreira que a gente tem com as pessoas. Ele é ruim, então ele vai ser sempre ruim. Não, não é assim. E Jesus está nos mostrando isso, que a gente deve tratar todas as pessoas como para igual. Jesus pegou e foi comer. Estava tendo um convívio com Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. É como se a gente trouxesse para a nossa realidade, Zaqueu era o político da época. Ele era o que ia lá, cobrava os impostos de casa em casa. Ele era como se fosse o imposto de renda, vamos dizer assim. Então, ninguém gostava dele. Jesus rompeu a barreira falando com as crianças e com as mulheres. As crianças e as mulheres, né? As crianças, vinde ao mim aos pequeninos, as crianças eram largadas. E as mulheres eram consideradas pelos homens daquela época, ou a maioria dos homens, como se elas não tivessem nem estrutura cerebral suficiente para entender alguma coisa. E Jesus faz totalmente o contrário. Senta, explica, fala as coisas, ensina as mulheres, dá função para as mulheres. Então, Jesus vem e rompe todas essas barreiras, certo? Aí vai falar assim, mas eu não vou na igreja porque fulano de tal tá na liderança, ou porque fulano de qual só frequenta a igreja, às vezes não tá tendo cargo nenhum. Fulano frequenta a igreja e eu não vou lá. Eu não vou lá porque ele tá lá e ele faz coisa errada. Primeiro, se ele faz coisa errada ele na igreja, ótimo. As duas pessoas estão erradas, tá? Aqui fala que não vai porque o fulano tá fazendo coisa errada e o fulano porque tá fazendo coisa errada. Os dois estão errados, tá? Mas não é justificativa para você não ir na igreja, tá bom?
E o que mais a Bíblia fala? A Bíblia nos fala, no texto de Efésios 4, de 1 a 3, que é para a gente suportar uns aos outros. E depois, mais pra frente, ele fala, esforçando-vos para manter a paz. Então, são 2 verbos que tem aí, o de suportar e o de se esforçar. Não é uma coisa fácil, não vai ser de uma hora pro dia, e é um exercício, porque é um verbo, é um exercício. Deus não fala para ele assim, vai ser fácil, vai ser só alegria. Não, não é, tá tranquilo, tá favorável. Não vai ser, tá? É suportar a pessoa, se esforçar, fazer o máximo possível para manter a paz. Porque a característica principal da igreja é a união. A união não só e nem só da igreja física, não só da igreja local, não só da igreja de Jaú. Ele está falando da igreja de Jaú, da igreja de Bauru, da igreja de Manaus, da igreja dos Estados Unidos, da igreja da África, da igreja de todos os lugares. A gente é para ser uma pessoa só. A gente é para ser uma coisa só, pensar da mesma forma, tá? Tratar a todos como igual, ok? E só para encerrar, até porque a marca do cristão é ser servo, e o próprio Jesus vem, e ele, sendo um líder supremo, o que ele fez? Pegou, se ajoelhou e lavou os pés dos próprios discípulos. Então, o que deveria ser o contrário. Mas ele estava lá aqui para servir. Um líder cristão decente serve. Então, uma pessoa cristã decente serve. E não ficar fazendo picuinha ou inveja ou contenta. Tá? E um livro que tem na nossa revista, né? Essa passagem desse livro, mas eu peguei só o finalzinho dessa passagem, que chama Verdade Absoluta, que quem escreveu é Nancy Pearcey. Acho que eu falei certo, nem sei. Ela fala assim, a apresentação verbal de uma cosmovisão cristã perde o seu poder se não for validada pela qualidade de nossas vidas. Então, o que ela quer só dizer aqui? Que o nosso convencimento, a gente não tem persuasão nenhuma, a gente não tem poder de convencer a pessoa nem um pouco, de fazer ela entender que a gente tem a verdade, a nossa cosmovisão. A cosmovisão é o nosso jeito de enxergar o mundo, o nosso jeito de enxergar a vida. Não vai nunca estar certo, e a pessoa nunca vai aceitar que a gente está certo se a nossa vida não refletir essa verdade. Se a nossa vida não refletir aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente fala. É o famoso, fale o que eu faço, mas não faz. Isso aí, você entendeu? Então, não adianta nada. Você fala uma coisa, faz outra. Então, nunca vai ter. Seria isso, pessoal, que o que fica, então, pra gente é: a nossa igreja, não só a igreja de Jaú, é uma só. Não há para ter divisões, não há porque a gente falar, eu não vou lá por causa de fulano, eu vou lá por causa de ciclano, eu não vou porque, hoje é pastor tal que vai pregar, e não gosto. Não, você não está indo por causa da celebridade que está lá na frente, ela não é uma celebridade. Os pastores, os líderes devem ser respeitados e não adorados, tá? O único adorado é Cristo, é Deus, tá certo? É isso, um beijo e uma boa semana a todos.